eu sou a Tiva Pacheco e no Digital Pod de hoje o assunto é metaverso. Nós estamos aqui com Daniele de Castro Alves. Ela é professora, pesquisadora, publicitária e coordenadora do curso de Publicidade e Marketing da Unilassalle do Rio de Janeiro. Dani, conta pra gente, primeiro, o que é o metaverso? Bom, primeiro agradecer o convite, que vocês fizeram aí para participar do Digital Pod, que é uma iniciativa muito boa, aí da disciplina de cultura digital. Bom, eu tive que aprender o que é metaverso por causa da minha tese de doutorado, que eu estudei o uso da realidade virtual e aumentada na publicidade. Então, no meio da minha pesquisa, o Mark Zuckerberg resolveu mudar o nome do Facebook para Meta. Então, assim, não tinha como eu não estudar isso para poder acabar, a minha pesquisa de doutorado. Bom, o termo metaverso surgiu a primeira vez no livro Snow Crash, que foi publicado em 92 pelo Neil Stephenson. Ele dava esse nome de metaverso para um ambiente virtual. E depois isso começou a se difundir e ele depois lançou o Jogador Número 1, que virou também filme aqui no Brasil, e falava dessa ideia de você viver num mundo virtual, com realidade virtual, para poder fugir um pouco da realidade. Mas tentando traduzir um pouquinho o que é o metaverso na expectativa que o mercado está falando, principalmente para a gente de publicidade, seria esse ambiente em que você tem a sensação de presença. É diferente de hoje a gente jogar um Fortnite, um Roblox, que está ali na tela parado. A ideia do metaverso, você vai ter essa sensação de presença e que para esse ecossistema realmente ocorra, são necessárias várias mudanças. Desde o nome da Meta, que o Facebook adotou, isso começou a ser muito falado. Então vai mudar tudo, as pessoas só vão viver nesse mundo paralelo, É meio complicado dizer que essas pessoas só vão viver nesse mundo, porque nem todo mundo vive só num jogo hoje, Hoje, o óculos de realidade virtual mais vendido no mercado é o Quest 2. O Quest 2, ele aguenta 2 horas de bateria e depois acaba. Então, você nem tem meio, como ficar esse tempo todo nesse ambiente virtual. É claro que hoje a gente já tem outros dispositivos, a gente já tem o próprio Quest 3, que é realidade mista, e ele provavelmente, o Apple Vision Pro, que também foi lançado, mas ainda não foi vendido, ele vai poder proporcionar mais tempo de uso. Mas então, o metaverso, você tem a sensação de presença porque você vai usar os óculos de realidade virtual ou um óculos de realidade mista. Porque com a realidade virtual, você tem a visão 360 graus em profundidade. Porque os óculos, na verdade, eles imitam a nossa visão do ser humano. Que a gente tem uma leve diferença entre o olho esquerdo e o olho direito. Então, o nome disso é estereoscopia. E isso está presente nos óculos de realidade virtual. Para que você tenha a sensação de 3D e profundidade, como a gente vê hoje no mundo, no mundo real. Então, você tem a sensação de caminhar e estar nesse ambiente. E isso, se você vai comprar uma roupa, uma skin, ou qualquer outra atividade de entretenimento, teria um potencial maior dentro dessa ideia de metaverso. Mas a gente ainda tem muita água para rolar para que isso aconteça. Porque, assim como a internet, a gente precisa que haja um ecossistema, uma interoperabilidade entre as plataformas para que o metaverso aconteça. A gente hoje não está num site que não tem como ir para outro. Todos eles se falam e você navega nesse ambiente virtual. Então, existe hoje um fórum com grandes empresas participando, tentando fazer com que isso realmente seja viável no futuro. E uma das minhas perguntas era isso. Acho que muita gente tem a ideia de que o metaverso é uma coisa recente, que veio junto talvez com as redes sociais, com a internet, só que não, Pelo menos a breve pesquisa que eu fiz falava que não, que como você citou, é uma coisa que já vem sendo construída há muitos anos. Na ficção, essa ideia já existia, como a gente falou, desde 92 com esse termo, Mas é que hoje a gente tem mais recursos tecnológicos para que isso seja pelo menos possível. Então, além dessa interoperabilidade entre as plataformas, a gente precisa que tanto os dispositivos de realidade virtual quanto de realidade aumentada ou realidade mista,
Porque a realidade aumentada, todo mundo já usou algum dia nos filtros do Instagram, né? Nessas redes sociais. Mas você pode ter a sensação de presença com holograma naquele ambiente. Então, isso a realidade mista ou aumentada poderia proporcionar. Mas esses equipamentos todos ainda são muito caros, né? Então, a gente precisa que haja aí uma popularização, de certa forma, desses equipamentos, que a internet fique mais rápida com o 5G, que também já é uma coisa que está sendo difundida, e também a ideia da Web 3.0, né? Que seria uma descentralização, né? Diferente do que a gente vê hoje com as Big Techs, né? E a própria ideia de criptomoedas, né? E também de NFT, tudo isso está interligado com a ideia de Web 3.0 e que vai ser essencial para que esse metaverso realmente exista algum dia. Condições tecnológicas a gente tem, agora tem que ser viável para que isso consiga realmente se difundir. Acessível. Exatamente. Bom, e uma pergunta que todo mundo quer saber. Você vive no metaverso? Quem dera, né? Ai, gente, ia ser tudo de bom sobre viver esse metaverso. Ia poder fazer tudo ao mesmo tempo, né? Principalmente brincando com essa ideia de multiverso que a Marvel traz agora, né? Mas não, porque esse ambiente realmente ainda não existe, né? O que a gente vê muito em publicidade são, a marca fez uma ativação no metaverso. A gente não tem o metaverso hoje. O que a gente tem hoje de mais parecido com o metaverso, né, são esses jogos, nesses ambientes online. Mas só que isso já existe há muito tempo, né? Desde a ideia do Second Life, lá no final dos anos 90, né, esse tipo de ambiente já existia, claro que não tão bom quanto hoje. Mas então falar que hoje você está no metaverso, o metaverso ainda não existe, né? É algo que está sendo construído. Isso também me lembra, porque as pesquisas que eu fiz, eu vi que muita gente tem medo de perder a sua privacidade com o metaverso. Você acha que isso seria possível? Como isso poderia acontecer, sabe? A gente já perde a privacidade hoje, né? Não precisa ir no metaverso, né? Tudo que a gente faz na Web 2.0, a gente deixa rastro. Não é à toa que a gente depois é perseguido. Você pesquisou o preço, sei lá, de uma geladeira. Você é perseguido por essa geladeira há muito tempo. Fica em parecendo tudo que você sonho navega, pra você né? por muito tempo. Complicado. Sim. Então, assim, a questão da privacidade no mundo digital, ela já existe, né? O metaverso, você traria outras questões, mas não necessariamente só a privacidade, né? No Facebook Horizon, eles têm, teoricamente, né, que seria a rede social do metaverso, né, mais parecido com isso que o Facebook tem, uma série de regras. Se a pessoa chegou perto de você, você pode criar um círculo de proteção e essa pessoa não interagir com você, só interagir amigos, tipo quando a gente faz na rede social, só amigos que podem falar comigo. Sim. E o seu perfil é privado. Então, tem algumas regras que tentam se fazer em relação a isso, né? Mas é tudo muito novo. Mas a questão da privacidade, eu acho que já é muito importante hoje no ambiente que a gente já tem. E mais uma coisa, qual a importância do metaverso para a atualidade? Como ela pode afetar o cotidiano das pessoas? Porque você falou que, né, ela ainda não está inserida totalmente no nosso mundo. Ainda não é possível ela estar entre nós. Mas, tipo, quando ela estiver, talvez, como você acha que isso pode mudar o cotidiano? Bom, existem várias previsões ou tendências de como o metaverso, né, pode ser implementado. Uma delas é, sem dúvida nenhuma, entretenimento, né? Porque você vai poder interagir com pessoas num ambiente 360. Né? Hoje a gente já tem várias plataformas que você combina com outros avatares, não são pessoas, né? Mas representadas por avatares para assistir um filme junto, numa tela, como se fosse um cinema. Né? A gente já tem várias outras redes sociais que trabalham com isso. A gente tem o VR Chat, né? A gente, como eu falei, o Facebook Horizon. Então, tem várias redes sociais que já tentam, de certa forma, fazer isso. Só que as pessoas não acessam com óculos de realidade virtual. Né? Mas, assim, a aplicação, por exemplo, durante a pandemia, começou a surgir... A gente trabalha com o Meet, não é isso? Para dar aula. Né? A gente tem várias plataformas como o Meet de realidade virtual. Então, você coloca o seu óculos e você se sente realmente num ambiente, num escritório, interagindo com avatares de outras pessoas. Durante a pandemia, isso foi muito bom, né? Já que estava todo mundo isolado. Então, essas aplicações já existem. Né? O Zuckerberg, quando lançou, né, a ideia do metaverso, ele sugeriu algumas. Né? Claro que tudo dentro da perspectiva da Meta, né? Que ele não é bobo. Mas, enfim, está muito aberto, é tudo muito novo. Né? Mas, como eu disse, a gente precisa de uma série de outras questões tecnológicas e econômicas para que esse ambiente realmente exista.
E o mais normal também, eu acho que são os jogos, né? Como você citou. Alguns lugares que você vai que eles te dão um óculos, né, pra você usar e você fica lá jogando, como se você estivesse dentro daquele jogo. Seria mais ou menos essa a ideia pro entretenimento. Sim, só que várias outras aplicações. Você pode ter show, né? Então a gente já teve vários shows feitos nessas plataformas, como Roblox, né, Fortnite, sendo que você está com um óculos e tem a sensação de que você realmente está lá, né? Vários grupos já fizeram isso também, né? Então seria uma forma de você ter a sensação de presença no ambiente estando em casa, por exemplo, né? Seria uma das aplicações. E você falou das criptomoedas também, que o metaverso, ele pode mudar ou ajudar o mercado financeiro? Se sim, de qual forma? Como a gente precisa, né, de certa forma, da mesma tecnologia das criptomoedas, né? Claro que ele vai impulsionar, sem dúvida nenhuma, esse tipo, né, de economia. Então, a ideia é que até que esse tipo de tecnologia se aperfeiçoe, até para poder propiciar também, né, a difusão do metaverso. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que esse é um segmento que vai crescer bastante. Sim, sim. E qual é a sua opinião ou a sua crítica a respeito desse universo, do metaverso? Você acha que pode ter pode ter mais prós ou mais contras? Bom, a questão é complexa, né? Mas vamos lá. Como todo ambiente virtual novo, né, ele gera muito medo, né? Como é que vai ser? Vai substituir a realidade, né? A gente ouvia esse tipo de questionamento lá no início da internet. Então, quando tem já algumas tecnologias despontando, é comum que surjam, né, essas questões. Mas eu acho que a tecnologia depende de como ela é utilizada, né? A tecnologia em si, né, ela não seria nem boa nem má, depende das aplicações, né? Então também é muito interessante, por exemplo, você, em vez de fazer um intercâmbio que não tem como você viajar para outro país e é muito complicado porque é caro, né? Sim. Você pode fazer intercâmbio dessa forma. Por exemplo, frequentar salas, por exemplo, numa universidade dos Estados Unidos, como essa de reunião que eu falei aqui. E você participar de cursos, todo mundo interagindo de forma virtual. Seria uma chance, né, uma oportunidade de se fazer isso. Shows de determinados artistas que você não conseguiria, né, pagar para ir, você consegue assistir dessa forma, né? Diferentes versões de entretenimento, né? Porque o entretenimento, por exemplo, num jogo de realidade virtual, tem a ver com o jogo. Mas quando a interação, como eu estou falando, como essas redes sociais, eu falei do VR Chat, tem também o Rec Room, né? Você pode interagir com pessoas a partir dos seus, né, do seu avatar. Então, seriam diferentes formas, né? E é evidentemente que uma nova economia, não só por causa do desenvolvimento das criptomoedas, né, blockchain e por aí vai, mas uma série de outros produtos virtuais surgiriam, né, com, vamos dizer assim, a popularização do metaverso. Então, se a pessoa vai ficar viciada, a pessoa pode ser viciada já de só ficar na internet hoje, né? Então, acho que vai depender muito ou do jeito ou da pessoa, né? De como é que você vai utilizar essa tecnologia. Mas, sem dúvida nenhuma, acho que pode trazer possibilidades bem interessantes, né, em diversas áreas da sociedade. Porque quando a gente pensa em metaverso, por exemplo, eu na minha cabeça, antes de você começar a explicar, não entendia como poder fazer isso, tipo, ir para outro país, estudar através desse. É como se não entrasse ainda na minha cabeça, e acredito que é de muitas pessoas também, que esse tipo de coisa poderia ser possível, né? Porque assim, não é que você vai para Londres, né? Sim. A gente vai ter, vamos dizer que você esteja numa faculdade de lá, que cria um ambiente virtual como se fosse uma sala de aula, e você está interagindo com as pessoas em inglês sem ter ido lá, né? Então você pode fazer mini cursos, né? Aperfeiçoar o seu conhecimento sem ter o gasto, por exemplo, de ir tão longe, né? E uma coisa é você falar com a tela 2D do Meet, a outra coisa é você ter a sensação de presença por causa dos óculos e interagir com essas pessoas, né? Se você tiver com óculos de realidade mista, que mistura o ambiente real com projeções virtuais, né, você pode estar aqui e ver a projeção de uma outra pessoa que está, por exemplo, em Londres, e falar com ela, né? O Zuckerberg fez isso há pouco tempo, né, com uma pessoa, e é claro que aí foi caprichado que foi para ele, né? Foi um holograma lindo, em CGI e tal, mas com a tecnologia sendo desenvolvida, a gente pode estar conversando aqui com nossos avatares, e cada uma está num lugar, né? Então,
possibilidade nós temos, tem que ver a viabilidade técnica e econômica disso. Eu acredito também que... Eu fiquei um pouco confusa na parte que você vai ter o seu próprio óculos, você vai comprar o seu próprio óculos e através disso você vai conseguir ter esse acesso ao metaverso dessa forma? É esse que é o problema. A gente ainda não tem esse ambiente. Se você compra o seu óculos, como o Quest 2, você é como se fosse o seu celular Android ou Apple. Você vê tudo que tem naquela loja do Quest e você compra as experiências que tem lá. Então pode ser experiência de entretenimento, pode ser um vídeo, pode ser um jogo. Então você só consegue acessar tudo que existe no sistema do Quest 2. Para que o metaverso exista, ele tem que ser igual à internet. Eu tenho que digitar qualquer coisa e ir para qualquer lugar. E esse ambiente ainda não existe. Imagina você tá um show ao vivo da Beyoncé, por exemplo, e você conseguir comprar aquilo para estar ali. Pois é, então pode ser tanto o show real dela aqui e você tá a sensação que está perto dela, como pode ser o avatar dela, fazendo um outro tipo de experiência virtual, né? E também vendo a voz dela, mas é um avatar. Então, assim, as possibilidades realmente são incríveis, né, do que é possível fazer. E acho que a última pergunta é, qual o conselho que você dá para quem quer se aprofundar no metaverso, para quem quer entender bem mais sobre ele? Bom, além de ler, né, claro, né, porque acho que sem a curiosidade a gente não consegue, né, aprofundar conhecimento, mas tem que entender um pouquinho também de Web 3.0, de realidade virtual, de realidade aumentada ou realidade mista, né, 5G, você tentar entender como é que é esse universo, né, vamos dizer assim, 3D, tridimensional, né, que te possibilita a ideia de metaverso, né? A gente já existem profissionais que estão trabalhando, por exemplo, na Meta, testando esse tipo de equipamento. A Aline Pina, que esteve aqui na semana de publicidade, ela trouxe até o Quest 2, né, aqui pra gente e os alunos testarem, ela já está trabalhando, né, nesse tipo de experiência e testando aplicativos do Quest 3, da Meta, né? Então, assim, profissionais vão ser essenciais para que isso aconteça. Então, quem gosta de tecnologia, eu aconselho a pesquisar, né? Que acho que novas chances com certeza surgirão. Até vocês acabarem o curso, alguma coisa já aconteceu em relação ao metaverso, que as coisas são muito rápidas, né? É um assunto bem complexo, tem que entender de bastante coisa. Então, esse foi o assunto de hoje e muito obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. E esse foi mais um episódio do Digital Pod de hoje e eu espero que vocês não percam os próximos episódios que também estão muito bons.